filme do Hulk, lançado em 2002, com Eric Bana e Jennifer Connelly, pra mim é um dos melhores filmes de super-heróis já lançados. E faz parte daqueles seleto grupos ali de filmes de heróis lançados, né? Na época que esses filmes nem eram tão explorados assim, e pra mim é o que torna esse filme tão marcante, porque é um filme bom, que foi lançado numa época que o pessoal nem ligava tanto pra filme de herói, né? Junto com Homem-Aranha, de Tobey Maguire, o Batman, do Christian Bale. E cara, nessa época eles foram lançados todos um perto do outro, tipo 2005, 2002, 2007... Enfim, eles lançaram os filmes, caras, que, assim, eram bem que pra criança naquela época, né? Porque ninguém achava que adulto iria gostar de super-herói. Eles conseguiram trazer o público mais velho, mais adulto, também fizeram uma receita de bilheteria muito grande na época, cara. E eles só fizeram o básico, tanto o Batman do Christian Bale, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Hulk do Eric Bana. Cara, só fizeram o básico ali, que funcionou, cara. Tem a garota que eles gostam, né? Que o herói tem uma queda por ela. Tem o vilão lá que você gosta e que você meio que não gosta, né? Mas enfim, falando do filme do Hulk, ele começa mostrando o Bruce do laboratório lá onde ele trabalha, que é um laboratório que pertence ao exército dos Estados Unidos. E o Bruce, ele desde criança, desde quando ele nasceu, ele sempre teve uma ligação muito forte, muito próxima com as Forças Armadas, já que seu pai, ele também trabalhava como cientista para as Forças Armadas. E o filme mostra que o Bruce, desde criança, ele demonstra ter algum tipo de força especial, alguma coisa assim. Porque geralmente ele se machuca ali, cara, e ele nem expressa essa dor, ele nem chorava, nem nada. E, cara, ele devia estar sentindo algum sintoma assim, mas ele não expressava, ele entende? E o pai dele também já estava estudando um tipo de pesquisa. Ele estava desenvolvendo uma coisa que dava uma força a mais para as pessoas. Em qualquer pessoa que ele aplicasse aquilo, a pessoa ficaria mais forte, ela ficaria com sentidos também mais apurados. Bom, resumindo, ela se transformaria num super-humano, por assim dizer. Porém, a pesquisa ela foi interrompida quando já estava quase no final, porque o General Ross, ele achava aquele projeto um tanto arriscado, cara. Porque se caísse em outras mãos ali, né, enfim, então era perigoso para a segurança do país e principalmente do mundo. Então, se alguma coisa desse errado, isso era extremamente perigoso. Então, ele decidiu encerrar o projeto. Vocês lembram que eu falei que o Bruce parecia ter uma certa resistência maior aos acontecimentos? Então, acontece que o filme mostra pra gente alguns flashbacks quando o Bruce ainda era um bebê e o pai dele meio que estava testando algumas doses dessa pesquisa que ele desenvolvia no Bruce, quando ele era ainda um bebê. Enfim, eles alteraram o DNA do Bruce, fazendo ele ter esses poderes, assim, ser mais resistente à dor, ter os sentidos mais apurados que o normal, né? Enfim, a infância dele, a gente consegue ver algumas coisas assim, mas a única coisa que a gente vê na infância dele é essa resistência, né, que ele tem. E, enfim, depois disso, acontece que eles estão lá no laboratório, normalmente trabalhando, e o Bruce, ele tá trabalhando com um material muito radioativo. E esse material, ele acaba tendo contato, infelizmente, com o Bruce ali quando ele tá trabalhando, e ele já tinha meio que o DNA alterado por causa dos medicamentos, experimentos que o pai dele já havia aplicado nele na infância dele, e esse material meio que alterou por completo o DNA dele. E foi aí que ele ganhou esses poderes do Hulk. Quando ele estava mexendo com material radioativo, infelizmente ele teve contato, então aí ele já se transforma em Hulk. Na noite que ele se transforma em Hulk, o seu pai está no laboratório para ver o filho dele, mas não o Bruce, não tô falando do Bruce, o Hulk, porque o cara tinha uma fascínora enorme pelo Hulk e não tava nem aí pro coitado do Bruce. Mas enfim, na manhã seguinte, depois que ele se transforma no Hulk, o General Ross visita ele, na casa dele, porque ele era o maior suspeito de ter quebrado tudo no laboratório, porque foi ele mesmo, né, claro. Só que ele não tinha lembrança daquilo. E eles também achavam que era o Bruce, todo mundo já sabia que era o Bruce, só que eles não tinham provas, entendeu? Então não tinham o que fazer com ele naquele momento. Depois disso, o pai do Bruce, ele armou uma armadilha pra Beth, a Beth que é a namorada do Bruce, e ele modificou uns 3 cães lá e eles deixaram ele muito, muito raivosos. Eles ficaram parecendo uns mutantes, assim, é uma coisa muito louca. Mas aquilo dali era só pra testar a força do Hulk mesmo. O Bruce, sabendo que a sua namorada estava em perigo, ele rapidamente corre lá pra onde que ela está. E no meio do caminho, ele se transforma de novo em Hulk, pela segunda vez. Ir pelas minhas costas e pedir pro Ross me cortar. Escuta, Beth está em perigo! Você está me irritando. Ah, é mesmo?
lutando contra os cachorros, cara, é muito boa, cara. E aí ele consegue derrotar os cachorros lá, né? Só que depois disso ele fica muito machucado e ele apaga de vez. Na manhã seguinte, a Beth liga pro seu pai, que é o General Ross, pra ver o que ele podia fazer, né? Tá destruindo toda a base. E essa cena, cara, dele lutando contra os tanques no deserto, cara, é uma das melhores, se não a melhor do filme. E ela também é muito boa. E, cara, aparece de tudo. Helicóptero, tanque, jato, tudo pra tentar impedir ele. E nada consegue. Afinal de contas, ele é o Hulk, né? Enfim, a briga deles vai parar lá no meio do deserto. Eles acabam indo pra cidade. E o Bruce, ele só volta ao normal depois que ele vê a Beth. Só volta ao normal depois que vê ela ali, depois de ter destruído quase tudo. Enfim, os militares então pegam o pai dele, que também estava preso, e nessa eles acabam discutindo. O pai dele tem um poder que é o seguinte, de absorver as coisas. Tudo que ele tocar, ele foi com o poder daquilo, tudo que ele absorve, né? Então, quando ele tá conversando com o Bruce na prisão, ele acaba encostando uma corrente elétrica, ele fica com poder de eletricidade. O Bruce, no momento que ele faz isso, se transforma no Hulk, e a luta deles acaba indo parar lá no outro lado, num lago, e nessa que eles estão no lago, o pai dele, usando os poderes dele, acaba congelando todo o lago. E o Bruce, ele tá lá no lago, e ficou subentendido que o Bruce, ele tinha morrido congelado, porque o pai dele congelou tudo. E aí todo mundo meio que se contenta com a situação, né? O Hulk tinha morrido, o vilão do filme tinha morrido, que era o pai dele. Enfim, cara, depois disso, alguns meses se passam e o filme mostra o Bruce, ele tá num país onde se fala espanhol. A gente não sabe onde é exatamente, porque o filme não deixa claro onde é. Enfim, ele está lá distribuindo alguns remédios pra população e ajudando lá também, né? E esse foi o final do filme. Eu curti ele, cara, porque ele de longe, ele até aprender a controlar o Hulk, ele não pode ficar perto das pessoas, eu penso assim. Então o melhor que ele podia fazer era ficar longe de todos. Enfim, cara, esse filme é incrível, eu gosto muito dele, é um filme com um elenco muito bom, com um ritmo muito bom. E também é um filme que eu curto bastante, cara. O roteiro dele também não é nada arrastado, tem um ritmo muito bom. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like aí, tamo junto, eu fui. Pronto, os nanomédios já se espalharam. Ótimo. Hora de expor o Fred à radiação gama.